o sotaque. Esse nosso curso é a primeira atividade dentro do programa Lidera. No programa foi feita uma proposta de trabalhar com as lideranças das comunidades e do poder público e da sociedade, e também com esse diálogo, fortalecendo não apenas as lideranças, mas espaços de troca e de diálogo. E esse a gente pretende que seja tanto um espaço formativo quanto um espaço de diálogo. Por isso, um propósito que a gente tem aqui é de fazer de criar esse espaço, trazer conteúdo, mas também ter espaços de troca, de conversa, sempre dentro de temas que nós vamos trazendo à medida que nós formos avançando na nossa trajetória. Essa trajetória começa com esse tema, depois nós vamos ter um tema que vai tratar dos objetivos, depois 3 temas que são de metodologia. Então, como que a gente trabalha e desenvolve processos de transformação, exercendo uma liderança que seja uma liderança construtiva, uma liderança democrática, não manipulativa, não dominadora. Cada encontro, a gente vai ter um texto que vai ser mandado antes, depois, quando a gente se encontrar, vamos ter um momento de comentário do texto, depois eu vou trazer um conteúdo novo e depois nós temos um espaço que eu estou chamando de conversas com quem gosta de aprender. Então, essa é a estrutura de cada encontro. Esse tema, liderança transformadora, ele está vinculado a esse desejo que a gente tem de uma intervenção social, todos nós, através da liderança, através das nossas atividades, pretendemos, de alguma forma, uma transformação social. Mas a forma como se dá uma intervenção social, ela não é indiferente. Todas elas constroem uma cultura dentro da sociedade. Então, se eu tenho uma atitude assistencialista, em que eu fico, eu te dou isso, vamos aqui, não preocupa, deixa que eu te ajudo, deixa que eu resolvo o seu problema, fala comigo, eu vou gerar dependência. E aí, toda vez que as pessoas tiverem um problema, elas vão, mamãe me acode. E isso não gera cidadania. Se eu trabalho de uma forma clientelista, ou seja, me apoia aqui que eu te apoio ali, me apoia aqui que eu vou viabilizar esse desejo, esse propósito seu, eu gero uma cultura de adesão, não uma cultura de deliberação. As pessoas não vão pensar, eu concordo isso que eles estão fazendo, mas elas vão aderir. Se eu faço de uma forma autoritária, eu gero uma cultura de baixa autoestima, das pessoas sempre se sentirem incapazes, incompetentes e sempre esperando que outros venham resolver os problemas que são deles. E o que a gente está propondo é que a intervenção social verdadeira, que cria cidadania, autonomia e uma cultura de participação numa sociedade, é uma intervenção democrática. Só que essa palavrinha democrática, ela está um pouquinho gasta. E dentro desse guarda-chuva está cabendo coisa muito esquisita às vezes. Então, nós vamos começar falando sobre a democracia. O que é a democracia? No nosso entendimento, a democracia é uma ordem social
criada pelas mesmas pessoas que vão vivê-la, obtê-la e desenvolvê-la. Então, quando a gente tem uma situação, por exemplo, uma ditadura, o que acontece? Alguém sai daquele conjunto, daquele tecido social e de um lugar X determina a ordem social que aquela comunidade vai viver. A gente vai chamar isso nós vamos trabalhar isso nesse princípio da autofundação, né? Por quê? Porque quem vai criar essa ordem social é quem vai cumpri-la, é quem vai fundá-la, né? Numa monarquia, o que acontece? Alguém, por laços de sangue ou por vínculos com deuses, também se coloca fora da sociedade e propõe essa ordem social. A democracia não. A democracia é uma ordem social autofundada. E quem é esse que funda essa ordem social? É o cidadão. Então, é a participação, a construção da ordem social que nos transforma em cidadão. Como nós ficamos muito tempo sem poder votar, nós confundimos a cidadania com os direitos da cidadania. Então, a gente acha que votar, ser cidadão, é votar. Não, votar é um direito do cidadão. É uma estratégia de escuta da cidadania, né? E isso nos leva a um outro princípio da democracia, que é o princípio da secularidade. Se a ordem social fosse natural, a gente não podia mudar. Mas se a ordem social somos nós que fazemos, então é possível transformar. Se nós não estamos satisfeitos com as coisas como estão, cabe a nós atuar, articular, construir uma outra ordem social, transformar essa ordem social. Só que tem um problema. Um outro princípio é o princípio da incerteza. Por quê? Se somos nós que construímos, não tem modelo. Cada democracia, cada ordem social vai refletir aquela comunidade que a criou. Então, quando nós temos uma história no Brasil de uma expectativa em relação ao governo, de que o governo vai resolver todas as nossas questões. Por quê? Porque o governo sempre foi paternalista. Nós temos uma história de paternalismo. Então, para transformar isso, nós precisamos assumir o risco dessa construção de uma ordem social que não tem um modelo. Mas nós temos que acreditar na nossa capacidade, na nossa competência e construir essa ordem. E o que legitima essa construção? É o princípio ético, é a orientação para fazer possíveis os direitos humanos e a vida. Tem um filósofo italiano, Roberto Bobbio, que tem um livrinho muito bom que chama A Era dos Direitos. Nesse livro ele fala o seguinte, que a maior criação do século XX foram os direitos humanos. Por quê? Tudo mais foi aprimoramento, foi desenvolvimento de ideias que já vinham vindo. Mas direitos humanos, entender que que a dignidade humana se traduz em um conjunto de direitos e que basta ser humano para ter esses direitos, é uma novidade muito grande e nos dá um direcionamento ético, uma legitimidade e um conceito de dignidade humana. Tá acompanhando? Vocês estão acompanhando, gente? Tá dando para estou sendo clara? Claríssima. Então, o sentido dos direitos humanos
uma declaração que é só um papel, que é só uma coisa, mas ele é fundamental para quê? Para que sempre que eu estiver fazendo alguma coisa que contribua para os direitos humanos, para a dignidade humana, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou legitimada por essa declaração. Então, ela não é uma coisa, não, nós temos esse direito, queremos brigar, queremos... Não, ela é fonte de legitimidade. E toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa que compromete, isso não é legítimo e eu posso ser contestada socialmente, né? O princípio vamos dizer assim, nós começamos muito simples, né, gente? Olha, nós vamos fundar, é construída, pode ser transformada. Aí começou a complicar, não tem modelo, mas tem critérios, que são os direitos humanos. E aí, complicando mais um pouquinho, a complexidade. O conflito e a diversidade, a diferença, são constitutivos da convivência democrática. A convivência democrática não se pauta por consensos, consensos dados. Ela se pauta pela conversa, pelas trocas e pela construção conjunta de uma coisa, uma palavrinha que em espanhol é muito usada e a gente usa tão pouco, que é concertação. Concertação com C. O que quer dizer? Concertação não de consertar um carro, mas concertação do concerto de uma orquestra, de diferentes instrumentos se pautando por uma coisa que é comum, que é aquela partitura, né? Então, a concertação que caracteriza a democracia é quando você tem muitas diferenças, mas tem algumas coisas que a gente consegue colocar acima das diferenças. Então, esse colocar acima das diferenças torna possível a convivência democrática. Eu lembro que uma época a gente estava trabalhando, era na Secretaria de Educação, e toda hora todo ano tinha uma greve. E essas greves, obviamente, todo mundo sabe, quem mais perde são os alunos. Então, nós chamamos, na época, a gente chamou o sindicato dos professores, dos trabalhadores de educação, enfim, diretoras, um DIME, várias instituições, falamos, olha, tem uma coisa que é a nossa razão de ser, que é os alunos precisam aprender e eles têm direito a aprender. As crianças não são culpadas das encrencas que a gente arruma. Então, nós temos que arrumar um jeito de conversar que seja que chegue na solução possível, mas que não inclua a greve para não comprometer os alunos. Então, o que precisamos para isso? Precisa de uma sala do lado da sala do secretário, precisa de disponibilidade de representante de escola, precisa de... Enfim, tinha um conjunto de coisas para manter precisa do secretário da Fazenda sentar junto com a gente, nós queremos ver as contas. Enfim, um conjunto de coisas que fez com que pessoas diferentes conseguissem achar ali a solução possível, a concertação, sem romper com aquilo que foi combinado, que estaria acima das diferenças. Foram 5 anos sem greve na educação básica pública, na educação pública básica, educação básica das escolas públicas. Então, é difícil? É muito difícil. Mas se a gente assumir a nossa responsabilidade e se abrir para definir o que a gente combinar o que a gente vai colocar acima das diferenças, vamos tratar das diferenças. Nós vamos voltar nisso outras vezes. O princípio do público. Na democracia, o público se constrói a partir da sociedade civil. Nós vivemos num país em que a sociedade civil foi construída pelo público. O que aconteceu aqui?
Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, chegaram os fiéis, foram os gente, peregrinos, né? Não é peregrinos, não, esqueci o nome, que vieram no navio Mayflower buscando uma terra onde eles tivessem liberdade religiosa. Aqui, em vez dos fiéis, chegou a igreja. Lá chegaram cidadãos. Aqui chegou um governo para buscar e tirar o que tivesse que tirar daqui, né? Nos Estados Unidos, a primeira escola, que é a Universidade de Harvard, foi fundada pela comunidade que precisava de escola para os seus filhos, 12 anos após a chegada do primeiro navio, que foi esse navio Mayflower. Aqui, a primeira universidade, a primeira biblioteca foram fundadas quando Dom João VI fugiu de Portugal. O Rio virou a corte e não pegava bem uma corte sem biblioteca, sem universidade, sem banco. Então, muitas coisas foram criadas nesse momento, porque era a corte, né? Então, a gente foi criado numa coisa assim, a escola pública é a escola do governo, não é a nossa escola. Eu lembro quando eu era pequena, a primeira coisa que eu ouvia, eu acordava, era o barulho das vassouras varrendo o passeio. Por quê? Porque o passeio era um espaço público, mas que eu devia cuidar. Hoje isso sumiu. Eu acho uma pena, porque era educativo, né? Hoje, quando nossa calçada está suja, a gente briga porque a prefeitura não está varrendo. Mas a calçada é nossa, é de todo mundo. Espaço público não é espaço da prefeitura, é espaço nosso. Se uma praça não está bem cuidada, nós temos que cobrar da prefeitura, mas aquela praça, ela é público, não é do governo. O público é o que é de todos, para o bem de todos. Então, esse é um traço cultural que nós precisamos romper com ele, entender que o público é aquilo que interessa a todos, para o bem de todos, e não aquilo que é do governo. A sociedade civil, o que ela faz? Bom, eu delego, eu encomendo à prefeitura que cuide da minha calçada. Eu peço, quem já viu o filme de Faroeste, que tem aquela hora que você vai trocando, né? Cuida disso para mim, entrega a estrela do xerife para uma pessoa para que ela assuma aquilo. Então, essa delegação é uma delegação de cuida disso por mim. Esse é o público, é esse cuida disso para mim, por mim. Mas o público é o que interessa a todos. Então, esse é o parâmetro e o critério para a gente pautar uma conversa numa intervenção democrática. E aí, bom, os Estados Unidos tiveram todo o desenvolvimento que a gente sabe, e sempre a partir dessa colocação de que a sociedade civil deve se organizar para criar as suas coisas. Um exemplo muito interessante que eu acho é o da terra. Aqui no Brasil, a lei da terra do Brasil e dos Estados Unidos são mais ou menos contemporâneas, tem uma diferença de alguns anos. No Brasil, falaram o seguinte: toda a terra do país pertence ao Estado. E o Estado pode vendê-la para que as pessoas possam empreender, fazer suas coisas. Então, aí aparece o INCRA, você tem aqueles leilões de terra. Antes do INCRA já existiam outros mecanismos, mas, enfim, a terra era do Estado e cabia ao Estado vender. Você tinha que ser rico primeiro para ter terra depois. Nos Estados Unidos, a lei da terra, ela foi uma lei que falou o seguinte: toda a terra dos Estados Unidos não ocupada, pertence ao cidadão. Todo cidadão que não tiver pegado em armas
contra a união das 13 colônias, tem direito a um pedaço de terra que ele possa plantar, cultivar, e aí eu não vou ver o tamanho da terra. Então, e aí, o que acontecia? O que aconteceu nos dois lugares? No Brasil, nós tivemos uma formação das nossas terras de latifúndio. O meio oeste americano é todo de pequenas propriedades. No Brasil, se eu paguei pela terra, eu começo a cobrar. Vem cá, você me vendeu a terra, mas tem que me dar estrada. Você me vendeu a terra, mas tem que instalar um hospital, uma escola aqui. É assim. Nos Estados Unidos, o que é? Vamos lá, vamos fazer uma escola. Quantas vezes a gente vê os filmes, as pessoas se unindo para construir uma escola, para construir um celeiro? Vocês lembram daquele filme A Testemunha? Para construir, as famílias se unindo para chamar um professor. Tem aquela série de livros, né, da Laura Ingalls, que chamava Uma Casa na Floresta, Uma Casa na Campina, Uma Casa na beira da Lagoa Prateada. O que é aquilo? É o pai e a família dela, né? Se instala primeiro na floresta, aí eles crescem um pouquinho, já tem um pouquinho mais de dinheiro, podem comprar um trator, então pode ter um pouco mais de terra, avançam um pouco mais para Campina, depois eles mudam mais uma vez. É a entrada deles nos Estados Unidos. Tinha uma série de TV, ainda tem nos coisas que chama Os Pioneiros, que conta a história dessa ocupação do meio oeste. No Brasil, não. No Brasil, a gente não, né, não teve essa... Não se buscou essa organização. E tudo que os Estados Unidos conseguiram impressionaram muito, né, a Europa. E lá pelas tantas, um nobre, Alexis de Tocqueville, que era um deputado, ele resolve para conhecer os Estados Unidos e entender. Bem, eu não estou falando dos Estados Unidos, porque, que beleza, o território, os Estados Unidos, essa... Não, eu estou procurando mostrar que da raiz do desenvolvimento sempre nós vamos encontrar organização, responsabilidade, paciência. E aí, o Alexis de Tocqueville, quando ele veio e conheceu os Estados Unidos, ele então falou, ele escreveu, né? Nos países democráticos, a ciência da organização é a ciência mãe. O progresso de tudo depende dela. E um dos indicadores mais importantes da pobreza é não estar organizado. Por quê? Quando a gente está organizada, as pessoas se convertem em atores sociais para proteger, consertar e fazer convergir os interesses. A organização, ela produz autorregulação e proteção de direitos. Vamos olhar esse slide aqui. Se acontecer a violação de um direito dessa pessoa aqui, desse senhor C, o que vai acontecer? Quase nada. Ele vai se chatear, ele vai se amolar, ele vai procurar uma solução, mas ele vai estar sozinho. Se acontecer com B, um grupo ao qual ele se vincula, né, vai se movimentar. Mas imagina que essa pessoa que está no ar, que tem uma família, que tem um grupo que joga truco no fim de semana, uma turma do churrasco, o pessoal do trabalho, o pessoal da qual ele participa, a turma que joga futebol, que tem um coral. Quer dizer, vários grupos vão se mobilizar. Peraí, o que aconteceu com fulano? Que absurdo! Isso, você vai ter uma rede de proteção que vai estar cuidando do senhor A. Enquanto no B, algumas pessoas vão estar incomodadas e no C, ninguém. Por outro lado, imagina se a pessoa C resolve violar os direitos da Joane, nossa colega aqui, nessa turma.
né? O que vai acontecer? Nada. Joane vai ficar furiosa, vai procurar mobilizar a sua rede, mas essa pessoa tem pouco controle social. Ela não vai perder amigos, ela não vai perder as turmas, porque ela não tem, né? Enquanto o B está um pouco mais autorregulado e o A vai pensar melhor em fazer uma bobagem. Então, por isso que a gente fala que quando uma pessoa não está organizada, ela não se sente obrigada a respeitar regras relativas aos outros ou à sociedade. Ela não tem autorregulação. A sanção social não pega nela, né? E aí tem que ter uma judicialização para as coisas funcionarem. Ao mesmo tempo, o regulamento facilita que outros violem os seus direitos. Ela não tem a proteção dessa social. Então, isso que a gente chama tecido social é essa trama que é gerada entre as diferentes organizações, entre as diferentes esferas de participação social, sejam elas de origem familiar, territorial, por uma causa, por um gosto, por um prazer, pelo que for. Quanto maior for o número de organizações produtivas, mais dinamismo, força e autorregulação alcança uma sociedade. Como um tecido que quanto mais fios, mais tramas, mais forte é o tecido, né? Então, construir organização é uma das ações com maior poder de transformação. E por isso, esse tema que nós estamos tratando aqui, né, de liderança transformadora, é uma liderança cujo objetivo é construir organizações democráticas, produtivas e que possam contribuir para fortalecer a cidadania, fortalecer o tecido social. Ok? Era isso, gente. O texto que eu mandei para vocês era um texto que tratava desse assunto, né? Que estava buscando... Espera aí, que eu preciso tirar isso daqui. Interromper compartilhamento. É um texto que trabalha esses conceitos aqui de uma forma um pouco mais estendida, com um pouco mais com mais argumentos, entrando melhor. A gente vai mandar para vocês e, de novo, vamos ver a melhor forma de garantir que vocês vão receber, e eu tenho certeza que vai ser bastante útil, né? A minha ideia era fazer um resumo. Aí eu mudei para fazer uma apresentação mais sucinta para que a gente possa, então, trabalhar. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês querem trabalhar ou podemos passar para o nosso Conversas com quem gosta de aprender? Onísia, eu queria só destacar um comentário que a Letícia colocou quando você falava da nossa dificuldade de nos organizarmos. Ela fez uma ponderação no sentido de que talvez a gente veja isso no Brasil diante de desastres, né? Que aí desperta na gente uma resposta mais organizada. Mas aí o seguinte, muitas vezes essa resposta que é criada em função dessas situações, né, ela seja uma resposta muito difícil, socialmente onerosa, porque a gente não tem essa base de organização e de costume, né, de trabalhar. Eu acho que realmente, quando você tem um desastre, quando você tem uma coisa, existe uma mobilização. Mas aí é uma mobilização, vamos dizer, reativa. E seria bacana a gente construir, trabalhar numa perspectiva de uma mobilização proativa, para que a gente construa as bases até para não ter o desastre, né?
Gente, eu vou ter que correr um pouquinho, porque nós estamos aqui com uma... Nós começamos um pouquinho mais tarde, então vamos... Agora, eu quero propor para vocês, né, uma conversinha aqui para que a gente possa ensaiar alguma coisa em termos desses dois temas. Primeiro, Lili me ajuda. Eu queria falar um pouquinho para vocês. A cada dia a gente vai trazer umas dicas de uma boa conversa, que eu acho que na democracia, na construção da democracia, uma coisa muito importante é a gente saber conversar. E sabe lá se a gente sabe conversar tão... ou se a gente não pode melhorar o nosso desempenho como seres conversadores, né? Eu, por exemplo, hoje falei feito uma louca, agora eu vou me calar. Mas a boa comunicação passa primeiro por uma boa audição. Quer dizer, a gente saber ouvir, saber esperar o outro falar e, principalmente, ouvir, não para saber se eu concordo ou se eu não concordo, mas ouvir para entender o que o outro fala, o que o outro está trazendo, qual é a ideia dele. Né? Nós estamos aqui vivendo um momento em que tudo, quando uma pessoa fala, a gente não só está ouvindo para saber se eu concordo, se eu não concordo e de que lado que ele está. Porque a gente já tem aí uma série de critérios que, quando a pessoa fala um tema, a gente já encaixa ela numa caixinha, num lado. Né? Então, o nosso objetivo com essa conversa, com as conversas, é criar conexão. Né? A Maya Angelou é uma autora, tem uns livros muito bonitos, e ela fala assim, as pessoas esquecerão o que você disse e fez, mas elas não esquecerão como você as fez se sentir. Então, que depois de uma conversa, as pessoas se sintam melhor do que antes. Né? E um dos pontos para continuar sendo ouvido e para criar conexão é a gente não se estender mais do que o necessário. Então, vamos tentar fazer uma conversa objetiva, clara, aberta, buscando conexão, para que todo mundo saia mais feliz desse nosso encontro. Né? O tema é democracia e participação. Eu selecionei 6 frases, 3 frases de cada tema. Então, sobre cada tema, enquanto nós tivermos o tempo, as pessoas vão falando, né, e comentar essas frases. Outras pessoas podem acrescentar ou debater, e aí a gente passa para uma segunda escolha, no final, para um segundo tema. Nós temos aqui 3 frases de democracia, todas 3 velhas, não tem nenhuma contemporânea nossa, de propósito. Então, Rui Barbosa falava o seguinte, que a democracia... Você quer ler para nós, Joane? Abre seu som e lê essa primeira frase. Sim, posso ler. A democracia não existe entre nós, senão nominalmente, porque as forças populares, pela incapacidade relativa à ausência de sistema de educação, estão, de fato, mais ou menos excluídas do governo. Rui Barbosa. Mara, você pode ler a seguinte, do Alceu Amoroso Lima? Sim. Abre seu vídeo e seu som. A democracia é um regime de convivência e não de exclusão. Baseia-se na liberdade como meio de chegar à ordem. Alceu Amoroso Lima. Uhum. Deixa eu ver aqui o nome de mais um. Cláudia. Você pode ler essa terceira frase? Abre sua tela e seu som. Estou no carro e também escuto. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeitos. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais que têm sido experimentadas de tempos em tempos.
Winston Churchill. Gente, desculpem, é porque eu estou no carro e saí do serviço agora e eu Cláudia, não tenho nem podia ter tempo para ver falado. meu áudio. Então, gente, Eu quem consegui gostaria chegar de só agora, estou um pouquinho atrasada. Não, Boa noite. Tô quem no gostaria trânsito de ainda. comentar uma dessas frases? Abre seu microfone, abre sua tela. Os demais fecham. Alguém já se prontificou? Eu vou então. Não, fique. A minha câmera está com um probleminha. Então Fala vai. aí, Ralf. Pode voltar aí na frase? Eu gostei bastante da terceira frase do Churchill. Achei ela muito interessante porque é uma, de certa forma, uma brincadeira, né, de como que as outras formas ali de governo talvez sejam piores, entre aspas, do que a democracia, mesmo a democracia não sendo perfeita, né? Essa visão. Então, eu achei bem interessante, até porque a democracia em si, tudo que a gente conhece, acompanhou na aula, ela vem desse poder de fazer escolhas, né? E precisar haver uma comunicação, um debate para poder chegar a uma decisão comum. Obviamente, isso vai causar aí conflitos, né? Não necessariamente negativos ou positivos, mas vai trazer, de certa forma, uma imperfeição também, né? Eu achei bem interessante, achei bem divertido até a brincadeira ali com relação os outros tipos de governo, né? Gostei bastante. Alguém mais quer comentar essa frase? Eu quero sim. Na verdade, estou aqui no trânsito ainda. Mas eu quero comentar a um caminho do acolhimento. Oi. Parece que travou, né? O sinal dela deve ter ficado ruim. Alguém mais? Vamos lá, gente. Pode falar? Pode. Eu fico pensando, né, que vai ter um pouco a ver com as outras frases que você trouxe. Eu acho que a grande questão disso, né, que a gente talvez faça uma avaliação, estou falando de uma maneira mais geral, né, a população, nós mesmos, achamos tantos defeitos na democracia, porque, na verdade, a gente não entende bem a democracia, né? Então, a gente acaba fazendo uma crítica à democracia, mas, na verdade, a crítica é a nós mesmos, que não entendemos como ela funciona e aí a gente não participa adequadamente, lógico, com todos os defeitos que ela tem e outros terão, mas eu acho que o defeito maior da democracia é o não entendimento de nós, como cidadãos, da democracia. Né? Então, é isso. Mais algum comentário sobre essa frase, gente? Ou sobre agora abrir para eu escolher, pode escolher outra frase para comentar. E se vamos lá, Letícia. Letícia? Oi, Nízia. Oi. Você pode escolher uma dessas frases para comentar? Você não sabe o que eu estava fazendo aqui. Estava escrevendo um textinho para deixar aqui para vocês. Primeiro, para poder agradecer, para falar assim que sua palavra e até a forma como você coloca, né? Colocou tudo, foi muito doce e me fez refletir. É muito relevante tudo aqui que você colocou, né? E tô apertada porque eu queria ficar aqui e eu vi que era de 17h30 às 18h30 e marquei às 18h30 com o cliente. Eu tô assim, nossa, e aí você me chamou agora. Sem problema. Eu quero assim, deixar registrado, né, que foi uma honra, sabendo agora que tem o texto. Antes se eu não tiver recebido, eu entro em contato, né, para eu poder receber aí o texto, e já estou ansiosa para o próximo aí, né? Assim, só agradecer mesmo, viu? Tá joia. Gente, então mais ninguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos para o próximo. Boa noite. Cristina. Oi, boa noite, tudo bem?
Tudo bom. Está me ouvindo? Tô. Vamos Deixa eu sim. te falar. Essa do Alceu Amoroso, sabe? Eu estava vendo aqui falando a respeito do regime de convivência e não de exclusão, né? No caso, assim, eu acho que querendo ou não, se fosse, não estou falando em democracia em geral, mas em democracia política, por exemplo, né? Se fosse, por exemplo, na época de monarquia, aí seria uma forma de exclusão, porque é uma opinião somente imposta, né? De uma pessoa só. Uhum. E a democracia dá a liberdade que todos possam ter uma opinião, mesmo que não tenha leis, mas que tenha uma regra criada por eles próprios para chegar a uma ordem, né? No caso, eu achei a frase interessante porque mostra que mesmo que eles tenham liberdade, se não existir regras, não pode chegar a uma ordem, né? Mesmo que seja de forma mais liberal. Eu achei assim, o texto que vocês mandaram previamente bem explicativo, assim, de forma do que seria democracia no geral, até em questão de relacionamentos, né? Porque é como se fosse uma escolha, mas depois que você escolhe aquilo, teria uma certa obrigação de cumprir, né? Com a escolha. Eu Ela te achei vincula, bem né, a legal. determinados valores. Sim, achei bem legal. Agora, vamos ver aqui alguma coisa sobre participação, né? Nós temos aqui 3 frases também. A primeira, a participação é inerente à natureza social do homem, tendo acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã primitivos até sociedades, empresas e partidos políticos de hoje. Neste sentido, a frustração da necessidade de participação constitui uma mutilação do homem social, né? Vamos ver aqui. Lelis, pode ler essa do Bernardo Toro aqui? Claro. Vamos lá. A participação não é um conteúdo que se possa transmitir, nem uma destreza que se possa adquirir por um treinamento. A participação é uma vivência coletiva que somente se pode aprender prestando atenção à sua prática. Aprendemos a participar participando. Ok? Isso. E agora, Lili, você está aí? Eu estou. Então vai você, Lili. Participar é agir como se sua presença importasse. Como se, quando você vê ou ouve algo, sua resposta fizesse parte do acontecimento. Clay Shirk. E aí, gente? Alguém quer comentar alguma frase, algum aspecto? Quero. Gostei também dessa terceira frase. Acho que eu estou apegado à terceira frase, né? Mas achei muito interessante porque isso eu consigo enxergar assim como que às vezes as pessoas que têm dificuldade em participar das coisas, talvez seja justamente porque elas não vê essa importância da participação, né? Então a frase quando ela coloca que a gente tem que ver essa importância para participar, ver o que a gente está contribuindo de alguma forma para de fato participar, faz total diferença, né, na forma aí de fato de participar mesmo. Então, achei bem legal. Uhum. Posso comentar? Claro. Vocês estão pontuando e eu fazendo uma reflexão do meu dia. E aí, a do Bernardo Toro é que no momento me vem com mais força, né? A participação é uma vivência coletiva que somente se pode aprender prestando atenção à sua prática. Aprendemos a participar participando. E aí me vem a seguinte reflexão.
é fácil de se ler, mas é difícil de se colocar em prática, porque quando você vai para os ambientes participativos, normalmente são as mesmas pessoas que estão presentes nesses ambientes. Então, você consegue fazer um movimento e aí aumentar um pouquinho esse número de pessoas, um pouquinho. A participação, ela não é tão rápida quanto as discussões que a gente promove, quanto as ações que a gente pensa, ou quantas ações que a gente gostaria de implementar, né? Por quê? Porque você só aprende a participar participando. Não tem como ficar na retórica, na teoria. Você precisa colocar a mão na massa. Então, a do Bernardo Toro, essa frase foi a que me marcou, porque eu fiz uma reflexão do meu dia. Eu participei de mais de um ambiente participativo. E as mesmas pessoas se encontraram nesses vários ambientes participativos. Uhum. Nós vamos ter um tema que é por que eu participo e por que as pessoas participam. Vai ser o tema de um dos nossos encontros. E acho que vai ser uma oportunidade da gente aprofundar essa sua reflexão, que vai ser bem bacana. Mais alguém, gente? Eu queria complementar assim, falar que a Mara me trouxe, que eu estou refletindo aqui. E quando acontece isso, né, Mara, normalmente a gente vê essas questões, o ambiente também começa a ficar viciado, né? Se as pessoas ali não ficarem muito atentas, a diversidade já começa a não aparecer, né? Vão acostumando uns com os outros e o que é bonito da participação, que a diversidade, muitas vezes, desses ambientes que ficam comuns, né, dos iguais ali participando, já fica todo mundo, né, já fica aquela coisa meio, a gente fala de água morna, né? E aí até desacostuma realmente quando chega uma pessoa diferente, né? De falar, o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Ela não é desse grupo, né? E aí acaba, né? O que é a proposta da diversidade da participação, né? E sabe uma coisa que costuma acontecer também, Tereza? É aquilo que eu falei no começo. A gente já não luta mais. Quando a pessoa fala, você fala, é fulana. É porque ela tem isso, aquele dia até aconteceu isso, ela não gosta de meu... Sabe, a gente começa a criar uma série de preconceitos, a gente deixa de escutar, né? Então, por isso que é importante participar, também aprender a conversar, né? E a Lili está aqui com a gente, vai ser muito bom para ela ajudar. Gente, eu tinha deixado aqui um tempo em que a gente ia discutir isso que a gente levou desse primeiro encontro. Mas como a hora já demos aqui o nosso tempo e a gente começou um pouquinho atrasado, mas eu gostaria que vocês pensassem isso, quer dizer, o que ficou desse primeiro encontro e propor que a gente comece o próximo encontro com a resposta de todo mundo para essa pergunta. Aí a gente se apresenta, conhece mais e, se possível, a gente chegar na hora marcada para que não fique ruim para quem chegou na hora, precisa sair, para a gente não perder o tempo. Acho que foi muito legal, eu gostei muito de ter participado. Espero que vocês também tenham gostado e que a cada encontro mais gente se disponha a colocar suas ideias, porque essa troca de ideias vai construir um conhecimento mais vivido, né? Que tem mais a ver com o cotidiano de cada um de vocês. Ok? Nízia. Oi. Deixa eu dar uma palavrinha, posso? Claro. Posso pegar aqui, gente? Eu esqueci. Tranquilo. Só antes da gente fechar. Como a Nízia lá no início explicou, a gente está começando esse processo, né, de ofertar as capacitações, essas formações,
Esse é um projeto da Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, inclusive o Antônio José, que é da Secretaria, ele está conosco aqui, eu queria agradecê-lo pela presença. E nesse processo, a gente estudou por meio de entrevistas, e a gente tem algumas pessoas que estão aqui hoje que também foram entrevistadas, e a gente entendeu alguns assuntos que são importantes para a promoção do desenvolvimento em Nova Lima. Um dos assuntos é a formação de lideranças, mas tem também empreendedorismo, tem a educação, tem o entretenimento e economia criativa, tem a formação de lideranças, tem a agricultura familiar. A gente vai mandar sempre para vocês todas as divulgações das formações que virão pela frente até o final de novembro, como parte desse processo, né? Essas formações, elas são aderentes às comunidades temáticas, como eu fui dizendo aqui para vocês. A gente conta muito com vocês para ajudar a disseminar, porque são todas essas formações gratuitas e a gente quer alcançar o maior número possível de pessoas, visando essa construção conjunta de uma visão de futuro para Nova Lima, tá? Então, eu quero agradecer muito aqui a participação de vocês. Eu também senti que foi muito bom. Eu queria toda hora falar, viu, Nízia? Mas eu fiquei aqui me contendo. Lili, que isso? E aí a gente vai, então, estudar se tem alguma outra forma da gente compartilhar o link, mas eu acho que não. Eu tenho a impressão de que o primeiro acesso pode ter sido mais difícil para algumas pessoas. Daqui para frente flui melhor, mas a gente vai buscar alguma forma de facilitar, se houver. E o texto também, né? Verifiquem em seus spams, por favor, mas também a gente pode fazer um novo envio para quem não tenha recebido, tá? E no post, né, de divulgação, vocês têm lá o número de WhatsApp do Lidera, o e-mail do Lidera, fiquem à vontade também para nos acionar, tá? A Cristina está perguntando onde que a gravação vai ficar disponível. Cristina, a gente gravou sim. Na hora que estiver disponível, a gente avisa para vocês, né? Nízia, o conteúdo você vai disponibilizar para o pessoal, seus slides? Tudo. Ótimo. Maravilha. Tá? Eu vou tudo pode ser disponibilizado. Se vocês quiserem chamar alguém, o ideal é participar de tudo. Mas, às vezes, tem gente que você pensa, talvez fulano fosse gostar disso. Eu acho que esse primeiro encontro, o texto ajuda, né? A pessoa lendo o texto que a gente mandou antes, se tiver tempo, ver a gravação, mas lendo o texto já está ótimo. E aí, porque às vezes eu fico pensando assim, um pouco, está ótimo a gente ter aqui, teve 9 inscritos, foi ótimo, mas que bom se a gente tiver mais. Então, vocês fiquem à vontade para chamar pessoas que vocês acham que têm gostar da nossa conversa, né? Sim, e bem lembrados, a gente estava com 20 pessoas inscritas para hoje, né? A gente vai agora mandar o link da gravação para essas pessoas que não estiveram aqui conosco, também como uma forma de dizer, vem para o próximo, né? E é sempre tempo de alguém chegar e somar conosco, né? Isso. Então, agora, segunda-feira, né, Lili? Isso, no mesmo horário. De novo, mesmo horário. Ok, pessoal? Então, muito obrigada. Boa noite. Viu? Boa noite. Porque hoje, realmente, deu tudo errado e eu não consegui chegar a tempo, mas eu quero muito rever todo esse conteúdo, né? Gostei muito e espero que, se possível, vocês pensem até mudar o horário um pouquinho, ou mais para mais cedo ou mais tarde, tá, Liliane? Porque é o horário que a gente sai de serviço 6 horas e aí atrapalha tudo. Não sei se está me ouvindo, né? Acho que já encerrou. Desculpa. Tranquilo. Obrigada. Então, gente, boa noite. Né? Obrigada a vocês. Boa noite, obrigada. Obrigada, Nízia. Abre as câmeras para a gente ver vocês.
Boa ideia. E encerra o compartilhamento de tela, Nízia, porque aí fica todo mundo mais visível. Ei, Tereza. Oi, Dani. Tudo bem? Dani. Cláudia. Ina Leles. Olá. Ótimo, gente. Ai, é muito bom ver a carinha das pessoas. Com certeza. A Nízia eu já conheço lá da Fundação do Cabral. Pois é. Daniela, que bom. Tá bom, gente. Então, boa noite. Beijão, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau. Muito bom. Obrigada. Tchau. Gente, inclusive, cosmoética tem tudo a ver com isso, mas não deu nem para falar. Rafael, eu estou online.